Olá, gente, tudo bem? Vamos falar hoje da provável saída aí de Vitor Pereira no final do ano. Assunto que divide a torcida corintiana, dos que gostam do Vitor Pereira, dos que não gostam do Vitor Pereira. Eu tô naquele que tenho minhas críticas com o Vitor Pereira. Não acho ele um péssimo treinador, não, mas também não acho uma coisa absurda. É sobre isso que nós vamos falar e vamos fazer uma análise bem abrangente. E eu quero que vocês participem hoje aqui. Coloquem aí embaixo aí o que vocês vão achar dos assuntos que eu vou trazer aqui, tá bom? Então roda a vinheta, bora comigo. Gente, vamos começar pela justificativa que ele está dando aí nas entrevistas, né? Que é a família. E eu concordo plenamente com ele. A família está em primeiro lugar, tem jeito. E tem sentido, não é uma justificativa jogada ao vento. Realmente, o cara está aí quase um ano sem ver os familiares. Ele tem filhos, ele tem neto, ele tem esposa. Eu compreendo. E até onde eu sei, a família não veio para cá e nem ele foi para lá matar saudades. Então, eu compreendo, é totalmente plausível o argumento dele, tá? Esse é a primeira justificativa. Em cima disso, e mais ou menos na mesma pegada, é a estabilidade financeira que ele já tem antes de vir para o Corinthians. Não é agora, ele não começou a ganhar dinheiro aqui no Corinthians. Ele já tem anos aí de treinador na Europa e ele já está com a vida estabilizada aí para duas, três gerações. Então ele não precisa se submeter a ficar no futebol brasileiro com saudades e o neto lá no telefone, eu vou, sabe aquelas coisas, e o coração do cara. O Vitor, quem vê o Vitor falando, ele parece que ele é um cara muito passional. Então é compreensível, tá? Eu acho que o terceiro motivo é a nossa cultura de futebol. A gente tem uma cultura diferente da europeia, tanto de cobrar como também de torcer. E de repente ele não, sei lá, de repente não bateu com o cara, entendeu? Ah, eu vejo o torcedor, né? Ele teve aí com duas reuniões com torcida organizada. Isso pode ter incomodado ele. O europeu ele tem uma forma diferente de pensar. Tenho certeza que ele não acha isso normal. E eu acho que a somatória desses fatores vão acabar na definição dele não ficar para 2023. Eu até adianto para vocês, na minha opinião, ele não fica. Não fica. Pelo motivo principal que é a família. Mas ele não fica, tá? Por isso que ele não bateu o martelo. Ele quer deixar pro fim do ano. Até porque se ele fala hoje, olha, eu não vou ficar. Cara, como é que ele vai treinar? Vai treinar, como é que ele vai pedir, ó, faz assim, faz assado? Os caras vão falar pra ele, mano, você não vai treinar mais, cara. Você não tá nem mais aí com nada. E pode trazer um desânimo aí pro resto do grupo. Tá bom? Então, a justificativa são essas. Agora vamos falar do trabalho do VP. Gente, o trabalho do VP, aí é que tá. Eu tenho minhas ressalvas, mas a principal ressalva que eu tenho é quanto o como ele enxerga substituições, como ele enxerga essa coisa dos 11 jogadores em campo. Esquema tático até que eu concordo, eu gosto do 4-3-3, tudo, mas eu creio que são nas substituições ou mesmo nas escalações onde está o maior erro do Vitor Pereira. Tanto é que eu peguei aqui uma matéria, eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada, uma matéria do meu timão, que em 47 jogos que o Vitor Pereira treinou a equipe, em 43 teve escalações diferentes. Vocês não acham que é muita coisa? Você pode argumentar, ah, mas tem lesão, mas tem desfalque, mas tem não sei o quê. É verdade, eu não vou refutar isso, porque eu também estou vendo isso. Só que nesse caso das lesões, nesse caso aí dos desfalques, muitas vezes ele colocou jogadores que não era da posição, na posição, numa posição lá, por exemplo, um Bruno Mendes na lateral direita e o Rafael Ramos no banco. Seu Mantuan na lateral direita e o Rafael Ramos no banco. Roger Guedes de centroavante, tendo lá o Jô, quando o Jô tava aí, ou até esse Júnior Moraes aí que anda mais quebrado que não sei o quê, mas enfim. O que eu quero dizer é que ele troca muito as posições de jogador. E o jogador não gosta disso, cara. Eu tenho certeza que o jogador não gosta disso.
jogar em posição diferente, para depois sair reclamando, como aconteceu com o Gustavo Mosquito, que uma vez, no intervalo, acho que contra o jogo do Ceará, acho que foi o jogo do Ceará, ele fala, nunca joguei dessa forma, tal, estou me habituando. Então, assim, se um jogador chega e fala isso na entrevista, eu creio que durante os treinamentos, entre eles lá, isso deve correr a boca solta, tá? Eu acho que esse é o grande problema do VP. Esse é o grande, para mim, é o grande problema do VP. O lado bom dele, ele parece ser um cara trabalhador, é treinador de campo, treinador raiz, né? Aquele cara que vai dar o treino, fica lá orientando. Eu acho legal, no Brasil poucos fazem isso. Filipão e mais um ou dois aí que faz isso. No resto fica. Só falta botar o terninho, né? E fica lá, vai pra lá e tal. Então eu acho isso uma coisa legal. Então, quanto a isso, a gente não tem que reclamar do VP. O cara é trabalhador mesmo. Ele tem ideias interessantes. Eu vi uma entrevista dele há pouco tempo aí que ele falava que o trabalho tem que ser feito desde a categoria de base, no qual eu concordo. O DNA do Corinthians tem que vir desde a categoria de base até o profissional, porque o moleque já fica treinando lá embaixo o mesmo esquema do time de cima. Tá? Então, assim, o VP tem ideias legais. Agora, eu sou daquele tipo, cara, que eu faço o custo-benefício. O Corinthians é uma empresa. Ele é um clube de futebol, mas ele é uma empresa. Ele tem custos, ele tem que investir. Então, se você pegar a balança do custo-benefício, ele mais a equipe técnica, a comissão técnica, deve sair para o Corinthians aí uns 2 milhões de reais por mês. E por outro lado, o que você tem de títulos, o que você conseguiu de receita? Esse balanço nós temos que fazer, gente, temos que fazer. Não tem jeito. Você tem aí um gasto aí de quase 30 milhões por ano com treinador e comissão técnica. Pelo menos um campeonato você tem que vencer no ano para ter justificativa de ter um valor altíssimo com comissão técnica e treinador. Hoje no Brasil, eu precisaria ver, acabei não vendo, mas eu acho que o VP só perde para o Abel Braga em termos de salário. Deve ser o segundo, no máximo aí, então chutando alto, o terceiro maior salário do Brasil. Tá? Então sim, tem que ter retorno, tem, porque o Corinthians é uma empresa. Em relação a jogadores, eu acho que ele tem um bom relacionamento com alguns jogadores, mas ele não tem a simpatia de todos. E por que eu falo isso? Geralmente, pessoas de personalidade muito forte agradam uns e desagradam outros. E o Vitor Pereira é uma dessas pessoas. Tá? Personalidade forte. E isso não é defeito não, tá, gente? Isso não é defeito não. Pelo contrário, eu acho isso que é uma qualidade. Tá? Então ele, em entrevistas, ele fala fatos da partida que incomodam os jogadores, né? Você não pode falar assim. Imagina nesse jogo de 2-2 contra o Internacional, alguém pergunta pra ele, e aí, Vitor, o que você achou aí desse empate 2-2? Foi ruim, né? Ele poderia falar, se o Roger Guedes tivesse feito o gol lá, que ele não podia aquele gol, a gente poderia ter ganho, 3-2. Eu nem vi a entrevista, tá? Mas eu tô dizendo, ele poderia falar isso. E aí como é que ficaria lá o vestiário? O cara vai lá. Irmão, ele tá dizendo um fato. Mas muita gente não gosta que cite fatos, porque coloca as pessoas contra. Não, cara, é fato. Tá? E isso também é um pouco polêmico, porque ao mesmo tempo que você está dizendo um fato, eu entendo que você meio que também está jogando o cara na fogueira. Mas o Vitor Pereira é assim, ele não vai mudar. Já aquela entrevista, a bendita entrevista lá do Sheik, lá, o Sheik quase tira ele lá na porrada de lá, e ele quase também dá uma porrada no Sheik. Cara, é o jeito do cara, então ele não agrada a todo mundo. Mas eu vejo ainda ele como, sabe, boa praça, cara. Eu vejo o tratamento deles quando os jogadores são substituídos, saem de campo, mesmo nas preleções. Parece ser um cara boa praça, mas que não conta aí com a simpatia de todo mundo, não. Outra coisa que incomoda um pouco no Vitor Pereira é aquela coisa, as birras dele, né? Ele insiste com algumas coisas, mesmo ele vendo que não está errado. Ele deu uma declaração aí dizendo que errou no preparatório contra o Internacional, que não devia ter dado uma carga de exercícios e que deixaram alguns jogadores aí com estafa aí, muscular e tal. Tanto que o Rafael Ramos jogou 10 minutos, o Fagner também saiu, e ele disse que foi uma grande cagada. Acho que a palavra que ele usou foi essa. E isso é legal no Vitor Pereira no sentido de ele reconhecer. Ao mesmo tempo, para mim é um erro primário. Você tem uma equipe, você tem lá fisiologistas, você tem treinadores, né, o treinador físico lá, preparador físico, perdão.
E esse cara não sabe te informar isso? Esse cara não sabe, Vitor, essa carga aqui está muito pesada. Por causa disso, 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 disso. E de repente ele pode ter sido avisado pelo preparador físico, mas ele falou, não, 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 mas vamos treinar. Então, isso que eu queria trazer para vocês. O Vitor também tem jeito de que não escuta ninguém. Tá? Não escuta ninguém. E isso é um pouco prejudicial. Ele deu sorte nessa coisa de não escutar ninguém naquele jogo lá contra o Fluminense, né, que pediram para ele tirar o Roger e ele manteve. Aconteceu o gol. Aí você fala, oi, tá vendo? Mas ele foi pela cabeça dele. Deu certo, essa vez. Mas quantas também não deram? É difícil você medir isso daí, é difícil você controlar. O certo é ouvir, ter também a humildade de ouvir uma pessoa e refletir se aquilo que ela está dizendo tem sentido ou não. E me parece que o Vitor Pereira não tem. Ele faz o que ele tá na cabeça dele e pronto. Então, gente, é isso. Isso aí tem mais ou menos o raio-x aí do nosso treinador. Se eu quero que ele fique para 2023, cara, eu acho que ele não vai mudar o sentido da leitura que ele faz em escalação, em substituição. Eu acho que ele não vai mudar isso. Ele vai continuar colocando jogadores que não é da posição, deixando o nego no banco, colocando 3 volantes, 3 zagueiros. E os dados que eu trouxe aí, né, 43 escalações diferentes em 47 jogos, eu acho que ele não muda isso e acho que a gente vai passar muito perrengue com isso. Então eu vou ser bem direto no ponto aí, cara, eu não renovaria com ele não. Tá? Eu sei que é uma opinião polêmica, tem muitos de vocês que devem gostar do trabalho dele, eu respeito, que nem eu falei aí no vídeo todo, tem pontos que eu concordo, mas no geral, fazendo um balanço geral, custo-benefício, sistema de trabalho, tudo, sei, cara, eu acho que não rolaria não para 2023. Isso porque ainda falta aí, né, o jogo contra o Fluminense, né? De repente ele até ganha aí a Copa do Brasil e pode ser que dê até uma equilibrada aí no custo-benefício. Tá bom, gente? Então vocês fiquem à vontade, comente, porque é um tema gostoso, eu gosto de conhecer o que a galera está pensando, principalmente em relação ao Vitor Pereira, tá? Que divide muita opinião e é legal saber o que a turma aí está pensando. Tá bom, gente? Então, muito obrigado. Se você gostou aí, dá um likezinho aí, se inscreve no canal aí pra gente bater um grande papo. Tá bom? Fica com Deus.